tricolor vai enfrentar o Cuiabá amanhã na Arena Fonte Nova. Um jogo importante, afinal o Bahia precisa pontuar para se afastar dessa briga aí de rebaixamento. O Bahia finaliza os ajustes para enfrentar o Cuiabá amanhã na Fonte Nova. O tricolor precisa vencer para melhorar a situação na tabela e aliviar a pressão diante da torcida. A gente está com essa pressão aí desde o início do campeonato, né? Não foi um ano, não está sendo um ano muito bom, mas estamos focados para esse jogo de quinta-feira contra o Cuiabá. Sabemos a importância que é o triunfo. Só depende da gente, né? Para a gente conseguir nossos objetivos que é permanecer, que é pegar um campeonato internacional no ano que vem. O confronto promete ser acirrado, já que o Bahia atua bem como mandante e já marcou 25 pontos na Fonte Nova. O Cuiabá faz uma boa campanha como visitante. Ao todo, são 23 pontos somados fora de casa. A estratégia é a mesma que a gente vem fazendo quando joga em casa, né? Nosso fator casa é muito bom, a nossa torcida está sempre apoiando. Mesmo na dificuldade, ela lota o estádio, isso dá força, né, para nós jogadores dar o seu melhor dentro de campo. Todo cuidado é pouco na reta final da competição e diante do cenário do tricolor, não importa a atuação do time em campo. O que vale é o resultado positivo. Acredito que não só nós jogadores, mas a torcida, né, prefere jogar mal e vencer o jogo, né? Mas isso aí mostra o crescimento do dia a dia do professor Rogério Ceni. Nosso time querendo jogar, querendo ficar mais com a bola. Mas agora a gente sabe que até o final do campeonato vai ser assim, né? E fica ligado, atenção 100% no início ao final do jogo. Vamos lá falar sobre o time do Rogério Ceni, o que ele deve fazer para enfrentar o Cuiabá nessa quinta-feira. Como eu falei agora há pouco, um jogo importantíssimo. A torcida, mais uma vez, deve ir fazer a diferença. O Bahia não vive uma situação fácil, mas são 6 jogos, 4 em casa. Se vencer suas partidas em casa, né, a gente sabe que a permanência está garantida. Eu acho que, em primeiro lugar, o Rogério vai ter que saber quem é que vai atuar no lugar do Tassiano, que é um jogador que tem uma regularidade. Você vê, Ju, que dos 32 jogos, Rafa, que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro, ele atuou em 30. Ou seja, é um jogador muito regular e titular absoluto de dos 2 treinadores que passam. Porque além da regularidade, ele tem um papel importantíssimo, né? Tanto na marcação quanto na transição. Alimentação, aquela coisa. É um jogador muito moderno, Tassiano. Ele tanto funciona bem ofensiva como defensivamente. Exato. Né? Então, assim, faz mais de uma função, né? Ele já jogou como principal meia, caindo pelos lados, como segundo volante. Então é um cara que faltou o Cauli, joga ele ali. Faltou fulano, joga ele ali. É um cara que agrega de várias formas no meio de campo do Bahia. Então a visão do Rogério. São 2 visões. A primeira é de ser ofensivo, porque precisa do resultado positivo. Eu acho que essa para mim que deve imperar. E a segunda, que também tem um seguinte detalhe. Ele utilizando o Acevedo ali, ele libera mais o Cauli para o Cauli criar e encostar nos atacantes. Né? Eu acho que poderia também utilizar essa formação com o Everaldo e com o Biel e o Cauli mais à frente, né? Criando... porque o Bahia tem que atacar. Eu acho que o Bahia tem que atacar. Ou realmente optar por uma outra opção que seria bem mais ofensiva, mas deixando o meio de campo um pouco mais desguarnecido, né? Ele ficaria apenas com o Rezende, né, ali, que é o jogador de marcação, único, né? E colocar o Ratão, o Ademir, né? O Ratão, o Ademir e o ataque com o Everaldo e Biel, formar um time realmente extremamente ofensivo. Eu acredito que ele não vai nessa, não. Teria uma opção de 3 zagueiros? Ouvi falar nisso também, né? Não acredito. Sei se 3 zagueiros poderia... num jogo dentro de casa, eu acho que não. Eu acho que não. Mas, a grande questão, claro, que no momento é o Tassiano, mas o Bahia precisa muito do resultado, né? Tá todo mundo muito próximo ali, o Vasco vindo a crescente, o Santos tá ali oscilando, mas também já está à frente do Bahia, então o Bahia precisa muito, a qualquer custo, dos 3 pontos da vitória, então acredito que o Bahia vai sim com o time ofensivo. Existe a possibilidade sim de jogar com os 3 zagueiros, que nesse caso aí, ele manteria o David Duarte, inclusive foi o cara da entrevista, sim. né?
Por isso que eu imaginei. Geralmente, né? quando o cara dá entrevista... Quando o cara fala, é porque ele vai jogar, né? Exato. Aí você tem, ele tem aí o Canu, o Vitor Hugo e David Duarte. Eu acho que seria uma zaga pesada. Ele poderia não voltar com o Vitor Hugo e sim colocar o Marcos Vitor, que foi na outra partida, de repente o Gabriel Xavier, mas e ele não mexer na estrutura de meio de campo. Né? Ele manter o time ali com Iago e Rezende fazendo uma dupla na frente da zaga mesmo, com o Cauli mais liberado para poder trabalhar. E uma outra opção é sim manter o esquema na linha de 4 defensiva, mas botar um esquema com 3 atacantes, né? Biel, o Everaldo, e aí tem uma briga boa, né? Você tem Ratão, tem Ademir, tem o Juba, se ele quiser alguém que possa recompor também pelo meio, mas acredito que o Bahia não entre com 2 volantes, no caso com Rezende e Acevedo, precisa do resultado, precisa jogar, e nessa brincadeira a gente precisa entender um cenário também, porque não vai ser um jogo vai ser um jogo muito difícil, porque o Bahia ganhando o Cuiabá, o Bahia puxa o Cuiabá para o grupo dos times que vão lutar contra o rebaixamento até a última rodada. O Bahia vai a 40 pontos, fica 1 ponto do Cuiabá, né? E aí você tem o Santos que está com 38, pode empatar com o Cuiabá. Então a gente estava até olhando aqui, ó, os dados da UFMG. Na tabela, né? Se ela entrar, né? Vá no seu tempo, pronto. olha aqui, Rafa, essa segunda página, né? Que é realmente o que vale pra gente nesse momento. Tá tudo muito embolado. Tirando a América Mineiro e Coritiba, né? Que a gente fala que próximo. Já praticamente estão dando tchau aí, mas até o Goiás, que é o 18º, tem 35 pontos. Do Goiás até o Cuiabá aqui, amigo, tá tudo aí embolado. Tudo embolado, então o Bahia precisa de qualquer jeito dos 3 pontos, né? Vai ter que se expor, não tem jeito, então eu acredito que o Rogério Ceni não opte por um time mais defensivo e sim que tente agredir desde o primeiro momento, porque a gente sabe, né? Você conseguir abrir o placar no começo do jogo, com o apoio da torcida, a situação em campo fica um pouco mais fácil para você conseguir desenrolar seu futebol, ter mais paciência, porque a gente sabe que a torcida do Bahia é a torcida que enche o estádio, a torcida que apoia, mas também no momento que está, né? O resultado, o gol não sai, acaba o primeiro tempo, 0-0, começa aquela pressão, então fica muito mais difícil você conseguir desenvolver um bom futebol. Acredito que o Rogério Ceni vai com o time para cima para tentar garantir o placar logo no primeiro tempo, trazer o Cuiabá para essa briga lá de baixo, né? E tentar respirar um pouquinho. Porque o Bahia não conseguindo o resultado, o Bahia pode ultrapassar, você basta olhar na tabela aí, o Goiás pode ultrapassar o Bahia na próxima rodada. Exatamente. O Goiás é o 18º. Agora, né? Então a situação não é simples do Bahia, não. É algo que não dá nem para imaginar não garantir esses 3 pontos. Exato. Agora, atacar, eu acho imprescindível, claro, mas atacar com responsabilidade. Sim. Né? Porque o Cuiabá não é um time bobo, é um time que tem um bom retrospecto fora de casa, tem um artilheiro que, inclusive, até está sentindo o ombro, pode não jogar, o Davidson, que seria uma boa para o Bahia. Não, o Cuiabá não contando com o Davidson, a zaga do Bahia, que para mim é uma zaga extremamente claudicante, que faz jogos horrorosos, né? Que prejudica bastante o Bahia, tomando gols bobos. Mas deixa eu dizer uma coisa. É porque tem o seguinte... Qual a necessidade de você colocar um time bem ofensivo contra o Cuiabá? O Bahia tem um problema que é fazer gol. A gente vê aí, tem Everaldo, fez aquele showzinho ali contra o Goiás, fez outro golzinho aqui e ali, mas tipo, não é um cara que você fale, joga no Everaldo que é gol, né? E aí você tem uma redistribuição de gols no ataque do Bahia que é muito baixa. A quantidade de gols do Cauli é baixa, da Ademir é baixa, do Biel é baixa. Então eu acredito que você aumentar pelo menos a possibilidade de quantidade de pessoas que possam conseguir fazer o gol nesse momento é fundamental. Então eu, sendo o Rogério Ceni, que não sou, eu optaria por mais um atacante para poder aumentar esse poder de fogo do Bahia, que deixa muito a desejar. E a gente viu contra o jogo contra o Grêmio, né? Enquanto a gente tem Everaldo, o Grêmio tem lá o Soares, que pega uma bola e decide o jogo. Então, isso aí vale até pensando já no planejamento do próximo ano, né? Que a gente muito falou na segunda janela de trazer um centroavante. O Bahia não deu a devida atenção, não trouxe, e aí o Bahia perde um jogo que atuou bem, mas quem teve o matador levou os 3 pontos. Era essa pergunta que eu ia fazer a você. Então você concorda realmente de que o Grupo City, que fez a montagem desse time aí, ele falhou tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva nas suas contratações? Eu acho que principalmente na ofensiva, inclusive. Exato.